Fala pessoal, Ricardo na área. Hoje, sexta-feira, o São Paulo ganhou do Bahia ontem de 1-0 na Fonte Nova. Fonte Nova lotada. Primeira vitória do São Paulo no Brasileirão, graças a Deus, né? O São Paulo precisava ganhar esse jogo, precisava ganhar um jogo no Brasileiro e conseguiu ontem. Um jogo que o São Paulo conseguiu amarrar o Bahia. Nós vamos comentar mais um pouquinho sobre o jogo aqui. Quero falar também sobre jogadores negociáveis, jogadores que até são importantes no São Paulo, mas que podem ser moedas de troca, e também falar sobre a busca por um centroavante. Gostaria muito da participação de vocês, né? Também com o like, que ajuda bastante o canal. E você que não é inscrito, se inscreve no canal. Pessoal, São Paulo e Bahia ontem na Fonte Nova. São Paulo conseguiu a primeira vitória. Gol do Caio Paulista aos 52 minutos do segundo tempo. Um gol bonito, né? Aliás, o Caio Paulista, que deve ser adquirido de forma definitiva pelo São Paulo. O mesmo vai acontecer com o Ferrarese. São Paulo que vai comprar os dois jogadores. Há quem diga que é muito dinheiro pelo Caio, mas já dei minha opinião a respeito. Acho que é difícil hoje você achar lateral esquerdo que se encaixe no time. Tem o Marlon do Cruzeiro, mas não acredito que o Cruzeiro libere o Marlon por pouca grana, por menos de 20 milhões, dificilmente. Ele que é um grande lateral esquerdo, mas o São Paulo tem o Caio Paulista aí que correspondeu, né? Quando precisou. Ele fez gols importantes pelo São Paulo esse ano, participou de jogos difíceis. Então, eu acredito que seja merecida a contratação dele, mas é aquela história, né? Não pode se acomodar. A torcida do São Paulo não gosta de jogador acomodado, não gosta de jogador que dá migué, não gosta de jogador que depois que é comprado, contratado em definitivo, se machuca muito, ou joga um jogo bem, outro jogo, 3 jogos mal. Não dá. Não dá. São Paulo é muito grande para ficar com um jogador encostado. Precisa de jogador participativo. E espero que o Caio seja um desses jogadores participativos, que ele continue brigando pelo espaço, né? O São Paulo que não sabe ainda como vai ficar com o Wellington, com o Patrick Lanza. Patrick Lanza que está tirando o passaporte italiano. O Wellington que não vai ficar no São Paulo a partir de junho do ano que vem. O São Paulo deve negociar ele agora em janeiro, para não perder o dinheiro, para não dar de graça. Então o São Paulo vai ficar com apenas um lateral, provavelmente, que é o Caio Paulista. E provavelmente vai ter que ir ao mercado, né? E tem aí a questão também de lateral direito, né? Mas daqui a pouco a gente comenta sobre isso aí. Bom, São Paulo então conseguiu fazer um belo jogo contra o Bahia. Não foi um jogo bonito, mas foi um jogo que o São Paulo não deixou o Bahia jogar. O Alisson e o Pablo Maia marcaram muito bem. Aliás, o São Paulo tem, do meio de campo para trás, muito sólido, né? O time, difícil fazer gol no São Paulo. O Arboleda gigante, monstro, né? Tirando todas as bolas por cima, por baixo. Rápido na recomposição. E ainda orientando o Beraldo, né? O Beraldo que ontem cometeu algumas falhas pequenas, mas o Arboleda estava ali corrigindo. Aliás, fazendo elogios para o Beraldo, né, quando ele acertava. Então é um grande jogador. O Arboleda é um dos maiores zagueiros, batendo recordes, né? Um dos maiores zagueiros que o São Paulo teve na história, que tem na história. E é como eu sempre falo, né? O Arboleda é o tipo do jogador que a gente não quer ver machucar para não ficar fora do time, e não quer ver envelhecer para não parar de jogar. Realmente um excelente zagueiro, o Arboleda. Pessoal, falando aí sobre o Rames Rodrigues, né? O Rames que São Paulo precisa sentar para conversar com ele e acertar os ponteiros, né? Porque é um belo jogador, é um jogador que faz diferença, é um jogador que a gente sabe que tem muito a acrescentar, joga muito na Colômbia e no São Paulo não tem conseguido corresponder. Já falei a minha opinião, já dei minha opinião aqui a respeito, por que o Rames corresponde na Colômbia e por que ele não joga tão bem no São Paulo. Na Colômbia tem jogadores, tem ponteiros rápidos que ele enfia a bola, no São Paulo não tem. São Paulo é um time lento, né? Não tem jogador de extrema esquerda, não tem jogador de extrema direita rápido. O Rato, que é um jogador que joga mais pela direita, mas é um jogador que faz muito mais o meio de campo.
E na esquerda não tem, né? Tem lateral. Então, dificilmente o Rames vai fazer uma enfiada de bola que vai deixar o jogador na cara do gol. O único jogo que ele fez isso aí que ele deixou realmente foi o Pablo Maia, que é volante. Então, o Rames... o São Paulo precisa de atacantes para o Rames desenvolver mais o jogo dele. Mas isso não justifica ele não estar no time, né? O São Paulo precisa sentar com o Rames, conversar com ele, o Dorival precisa acertar com o Rames e com a diretoria e ver qual é a melhor solução, se realmente o Rames vai jogar no São Paulo ou não. O que não pode é o São Paulo ficar com um jogador dessa grandeza, pagando um salário alto e não tendo ele à disposição. Né? O São Paulo precisa de jogador à disposição, como o Luciano fica sempre, jogando dentro ou fora de casa. Ele está sempre à disposição do Dorival. E é isso que a torcida espera, que o São Paulo se acerte com o Rames para a gente poder saber com quem vai contar o ano que vem, porque o ano que vem vai ser um ano importante. 2024 tem Libertadores, o São Paulo quer chegar, a torcida está carente da Libertadores, está com saudade, né? O DNA da Libertadores está no sangue do São Paulino, né? E São Paulo precisa de um elenco fechado, né? O Rames precisa... dizer se vai querer ficar ou se ele quer sair. Se ele vai estar à disposição para ficar no banco ou se ele vai estar à disposição para, independente do que vier, ele vai jogar ou não. É isso. É isso que o Dorival espera. E o São Paulo tem alguns jogadores aí, né, que vão virar moeda de troca. Infelizmente, 2 jogadores que eu gosto, o Gabriel Neves e o Luan, mas que não tem correspondido. O Luan nunca entra em forma, o Gabriel Neves perdeu o foco no São Paulo. E tem mais alguns outros jogadores, né? O Raí Ramos, aí, que foi oferecido por River Plate agora. O Natan, na minha opinião, ele tem 21 anos de idade, né? Pode ser que ele tenha potencial, mas acho que, na minha opinião, deveria ser emprestado. Se ele tem potencial, deveria ser emprestado, porque acho que o São Paulo precisa de um lateral direito mais experiente para jogar campeonatos importantes do ano que vem. Se o Natan tiver potencial realmente, ele volta em 2025, sei lá, para aí sim jogar no São Paulo, como aconteceu com o Reinaldo, né? O Reinaldo saiu, foi emprestado, voltou bem para o São Paulo e ficou anos. Então o Natan poderia fazer a mesma situação, né? Provavelmente o São Paulo vai contar com o Igor Vinícius aí na pré-temporada. Tem o Moreira também. Então acho que Desculpa, pessoal, o telefone. Acredito que o Natan poderia sim entrar nessa questão de moeda de troca aí. Tem o Valse, o Matheus Belém. O Matheus Belém, que se eu fosse São Paulo, eu renovaria o contrato, porque é um belo zagueiro. Vai fazer diferença na frente. E ele poderia ser emprestado também. Então o São Paulo tem vários jogadores aí que dá para negociar e entrar aí como moeda de troca com jogadores aí. Daqui a pouco nós vamos falar sobre centroavante, né? O Ferreirinha e o Martínez. O Martínez está mais próximo. O Ferreirinha, o Corinthians está tentando atravessar o negócio, né? Parece que vai marcar uma reunião aí com os empresários. Mas eu acredito que se o São Paulo se aproximar do que o Grêmio quer e do que o Ferreirinha quer, o que o Ferreirinha, o São Paulo acertou já, né? Salários. Mas do que o Grêmio quer, mais ou menos, o São Paulo fecha. Está bem encaminhado o Ferreirinha, mas também tem reunião com o Corinthians. Então é bom ficar de olho. Ferreirinha, que seria importante para a extrema esquerda do São Paulo ali, o Dorival já pediu. E o Martínez, que o São Paulo acredita que é questão de tempo para o São Paulo fechar aí, né? Acabando esse campeonato aí, o São Paulo deve fechar sim a contratação do Martínez, que vai ser importante nessa Copa Libertadores. Pessoal, falando de centroavante agora, que é o que o São Paulo precisa. São Paulo que tem, repito, uma defesa sólida, tem um meio de campo sólido. Chegando o Martínez, o São Paulo vai contar com mais um jogador ali polivalente. Tem o Galopo, né, que vai ser um grande reforço para o São Paulo, um dos melhores reforços do São Paulo. Ele que foi artilheiro até pouco tempo atrás. Então o São Paulo precisa acertar do meio para frente a questão de ataque. E uma posição que o São Paulo, e que eu acredito que o Rui Costa e o Casares e o Belmonte não vão deixar passar,
é a questão de centroavante. Eu nomeei três atacantes aqui, 3 centroavantes, gostaria da opinião de vocês. O Verratti do Vasco, a gente está vendo aí que o Vasco está na zona de rebaixamento, não sabemos se vai se safar, está difícil para o Vasco, né? Mas o Verratti ele tem 35 anos, 1,87 m, é destro, né? Chuta com o pé direito, é goleador, fez 10 gols nessa temporada, argentino, é um belo centroavante, né? 35 anos, né? Falei 35 anos, é isso? É goleador, é um jogador que, se a gente falar assim, é velho, mas o Cano tem 35 também. O Germán Cano tem 35 anos e tá aí, né? Fazendo gol de tudo que é jeito. Então, o Verratti seria acho que um bom investimento para o São Paulo. Repito, o Vasco deve para o São Paulo 16 milhões de reais. São Paulo precisa chegar no Vasco com relação a essa grana. O Verratti tem contrato com o Vasco até 2025, até em junho de 2025. Outro jogador aí que eu coloquei aqui é o Mastriani, Gonzalo Mastriani, que o São Paulo, o Rui Costa gostaria muito de tê-lo no São Paulo. Surgiu a ideia aí que o Mastriani não queria ficar na reserva do Caleri, mas, pessoal, não vai ter reserva. 2024 não vai ter reserva. O Dorival vai ter que pôr todo mundo para jogar. Seja no Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro, Copa Libertadores, tem a Sul-Americana, São Paulo, ou seja, é um monte de Copa, um monte de campeonato, não tem tempo para jogador ser reserva, é tempo para jogar, né? Até o jogador, hoje estão colocando meninos para jogar no final de temporada. Então, com certeza, o Mastriani nem o Verratti seriam um banco de reserva, seriam jogadores que fariam um rodízio aí com o Caleri e iriam acrescentar demais. Então eu acho que dificilmente o América vai manter o Mastriani no elenco. Valeria a pena o São Paulo tentar também o Mastriani. Outro jogador que eu coloquei aqui é o Gustavo Coutinho, que também é um belo centroavante, foi artilheiro do Atlético Goianiense. Atlético Goianiense esse ano na Série B, que está em 4º lugar. Ele não vai ficar no Atlético Goianiense, vai voltar para o Fortaleza. Tá acabando o empréstimo dele, ele volta para o Fortaleza. Tem 1,82 m, 30 anos, 11 gols, né? Desculpa, 15 gols na temporada. Gustavo Coutinho, 15 gols na temporada. Bate bem com os dois pés, cabeceia bem, é um belo centroavante o Gustavo Coutinho. Então é um jogador que o São Paulo poderia também tentar envolver troca, né? Poderia envolver jogadores aí, nem que for por empréstimo. São Paulo podia costurar aí um empréstimo com o Atlético, com o Fortaleza, com o Gustavo Coutinho, que a vantagem desse jogador é que ele é brasileiro. São Paulo não gastaria cartucho com vaga estrangeira, mas São Paulo poderia envolver o Luan, poderia envolver o Gabriel Neves, né? Poderia envolver o Natan, o Valse, o Matheus Belém. São jogadores de primeira linha, o Rai Ramos, ou poderia dar 2 jogadores e mais uma grana. Enfim, tem algumas situações aí que o Rui Costa poderia fazer e trazer algum desses 3 jogadores aí para ser centroavante juntamente com o Caleri. E a gente está vendo que o São Paulo precisa. São Paulo não pode começar o ano sem 2 centroavantes, sem 2 jogadores de área. Porque nós estamos passando um perrengue danado no final do ano aí, sem pôr a bola para dentro. Tá fazendo gol de vez em quando. Não toma, mas também não faz. Né? O São Paulo precisa de um jogador de área e também precisa de jogadores de extrema aí. Torço muito para que o Ferreirinha venha para o São Paulo e que o Dorival consiga adaptar o Lucas na direita. O São Paulo ganharia 2 alas aí extremamente agudas, né? Juntamente com o meio de campo forte. O São Paulo ficaria muito forte para 2024. Pessoal, as informações são essas aí, né? Amanhã tem vídeo novo. Conto com a participação de vocês. Agradeço demais aos inscritos aí, tá bom? Grande abraço. Tchau.